Queridos, muito bom dia, que bom que você está aqui. Você está feliz de estar aqui também? Amém. Aleluia, glória a Deus. Nós temos vivido tantas coisas maravilhosas. Se eu te perguntar, você consegue ver a bondade do Senhor sobre a sua vida? Amém. Você é um testemunho da bondade dEle? Amém? Amém? Se você tivesse a oportunidade de contar o seu testemunho, ou aquilo que você viveu essa semana, tá? Não estou falando de outros não, estou falando dessa semana, você conseguiria mostrar para as pessoas como Deus é grande na tua vida? Amém? Talvez nós estejamos vivendo, e é interessante pensar dessa forma, eu e você não podemos estar vivendo no automático, eu e você não podemos estar vivendo, deixando que a vida nos leve. Eu sei que talvez você aprendeu, e nós aprendemos no passado, que a vida vai nos levando, ela tem o seu jeito de conduzir, e aí a gente talvez é tentado a pensar que o que tiver que acontecer vai acontecer, e a gente vai atribuindo tudo o que aconteceu, porque foi assim que Deus quis, e se acontecer é porque Ele quis, e queridos, de verdade, eu e você precisamos estar nesse lugar, compreendendo qual é a vontade de Deus, e qual é a vontade que esse mundo tem, que o diabo tem, e a minha e a sua vida é pautada pela vontade de Deus, amém? Só que eu gosto de algo que eu ouvi no passado, nós somos tendenciosos a dizer que Deus está no controle, e aí eu não quero entrar e abrir uma lata de minhoca aqui, mas só para que você possa entender, nós somos tendenciosos a dizer que Deus está no controle, e com isso eu não diminuo a soberania de Deus, mas Deus está no controle da minha e da sua vida quando você obedece, porque você mesmo pode dizer que já fez coisas que Deus não se agradou, e você fez talvez em desobediência, você fez talvez sabendo que aquilo desagradava ao Senhor, e não tem como você dizer que Deus estava no controle quando você tomou essa decisão, porque quem decidiu, quem controlou foi a tua carne, não foi o seu espírito. Amém? Amém. Você está feliz de estar aqui? Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, nós temos vivido, como nós estávamos falando, nós temos vivido dias incríveis, nós temos provado mesmo, da alegria de viver em família, da alegria de como igreja crescer, e eu costumo falar isso porque para mim é uma verdade mesmo, não existe lugar mais agradável do que uma igreja saudável, amém? Então você fazer parte de uma igreja saudável, e talvez você esteja pensando, né, poxa, eu faço parte dessa igreja, mas eu não estou vendo essa saúde toda, eu não estou vendo, e eu queria que você talvez entrasse um pouquinho mais, você está no quintal, eu te convido a entrar na sala, a sentar na mesa da cozinha, e você vai ver quão maravilhoso é essa igreja, quão maravilhoso é viver tudo que nós estamos vivendo, amém? Então eu quero te convidar mesmo a mergulhar um pouquinho mais nas programações da nossa igreja, participe do evento de jovens, participe do culto das mulheres, vai ter meu momento agora, né, no dia 20, então mulher venha, participe, é um grupo menor, só para mulheres, e a gente tem tentado fazer eventos e cultos, né, eu não gosto muito de falar sobre evento, mas nós estamos fazendo cultos, da ideia de abranger cada um dos segmentos, amém? Que eu falo segmento, parecia que você é um produto agora, né? Das faixas etárias, e aí você entendeu, amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, nós iremos ler a partir do verso número 38, se a gente parasse de transmitir nossos versículos no telão, quantos de vocês não conseguiriam ler um versículo na Bíblia, porque você não trouxe hoje? Hã? Assim, o pastor Vitor fazer o que fez, ficou bem evidente que a gente não está abrindo a Bíblia mais, você percebeu? Passamos vergonha no crédito, percebeu ou não? Hã? E o pastor Vitor aqui, ó, a gente nem decorou o versículo, nem abriu ele, e a culpa foi de quem não abriu no telão. Não pediu para abrir, vamos abrir, não? Você já foi de igreja que dizia assim, e agora algum irmão entre nós se levante e leia? Já foi em culto assim? Começar a fazer isso, vamos ver se você passa vergonha. Eu deixo sem o telão, por favor, eu quero que por favor você, e aí eu quero ver se você vai estar com a Bíblia aí. Amém? Diz assim, todavia, o meu justo viverá pela fé,
E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Deixa eu ler na versão NVI, o mesmo versículo, não precisa agora acompanhar. Olha que legal. Olha que estava abertinho, você vai abrir, ele bugou. Espera só um minutinho. Está no telão? Mas eu acabei de falar isso, né? Deixa eu acompanhar, pelo menos na minha. Acabei de falar para não acompanhar no telão, vou eu virar para o telão. A começar por mim, né? Queridos, a Bíblia está falando sobre uma maneira que eu e você devemos viver. E ela deixa muito claro que não existe outra maneira de você agradar ao Senhor. Você percebeu isso? E você talvez não tenha se dado conta, mas você faz parte de um ministério que prega a fé. E não prega algo que veio da cabeça do irmão Reagan, querido. Amém? Fé não foi uma coisa que o irmão Reagan inventou. Fé foi uma coisa que o irmão Reagan leu na palavra de Deus e ele entendeu que era daquela maneira que ele ia agradar ao Senhor. Amém? Eu não estou dizendo que esse ministério é pautado, mas você entende, você faz a escola Rema e você entende quão maravilhosa é essa visão, como essa palavra tem afetado a tua vida, e você tem entendido que não existe outra forma. Amém? E o texto diz assim, eu vou ler para você a partir do 35. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente compensada. O apóstolo Paulo está falando aqui da maneira como eles estavam passando por tribulação, ou eles foram afrontados e como eles se levantaram de maneira ousada. E o apóstolo Paulo estava encorajando, ele não só falou da atitude daquele povo, mas ele também estava encorajando. E esse texto continua dizendo assim, em 35, né? Por isso não abram mão da confiança. Eles estavam mostrando uma ousadia e uma confiança na atitude deles, porque mesmo sendo perseguidos, eles não retrocederam, eles não se acovardaram, eles foram ousados, foram para cima com confiança, e o apóstolo Paulo está falando isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. E então ele vai para o verso número 38, que nós lemos logo no início. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos reunidos nesse lugar, para te adorar. O nosso objetivo aqui não é um encontro social, não é um passatempo. Pai, nós decidimos estar aqui, nós decidimos entregar o nosso culto racional ao Senhor. E quão maravilhoso é, a tua palavra diz que aquele que te busca tem galardão da tua parte. Aquele que te busca te encontra e recebe do Senhor. Nós estamos aqui para entregar o nosso culto ao Senhor, mas a tua palavra nos garante que receberemos do Senhor. E o nosso coração está aberto para receber a boa semente da tua palavra nessa manhã. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, então a palavra de Deus está dizendo que existe uma maneira de viver. O justo vive pela fé. Existem outros 3 versículos que falam a respeito da maneira que nós vivemos, e todos eles estão dizendo que o justo viverá pela fé. Tem um dos versículos, eu não me recordo qual, mas ele é um pouco diferente na maneira como ele coloca, e ele diz que o justo viverá por sua fé. Amém? Já falamos em outra ocasião, não adianta, você não ora pedindo fé. Se você ora pedindo fé, é porque você não entendeu o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você não ora pedindo para Deus uma coisa que você obtém justamente fazendo a tua parte. Amém? Então você vai ver, queridos, a gente pode falar de fé um ano inteiro, e a gente vai ter que o tempo todo estar com o coração aberto para receber. Porque talvez eu comece a falar porque o justo vive por fé, e você talvez porque já ouviu, já fez fundamentos da fé, você já sabe os versículos de fé, você aí no teu lugar diz, eu já sei o que ele vai pregar. E sabia que talvez quando você não está com o coração aberto para receber aquilo que o Espírito Santo, eu acordei 5:30 da manhã hoje,
Eu vou falar para você, eu precisava dormir. A gente tem vivido dias que a dormida tem sido muito importante para nós. Mas 5:30 da manhã eu fui despertado. E eu fui orar, Senhor, para onde a gente vai? O que o Senhor quer ministrar ao nosso coração essa manhã? Aí, você sabia que eu não estou aqui para, perdão da palavra, encher linguiça? Você entende que de alguma forma Deus está nos levando para esse lugar, é porque a gente tem que crescer nisso. Amém. Querido, fé não é aquilo, talvez você está num culto, e no culto, a gente por conta do que vai falando, a gente por conta do que vai ministrando, você vai se enchendo de fé, você vai entendendo e você declara. E você declara no culto: eu creio, a minha família é do Senhor, os meus filhos é do Senhor, a minha casa servirá ao Senhor, a minha empresa é do Senhor. Só que você sai daqui, e não é aqui que fé é provada, é lá fora. É lá fora, quando a situação bate, quando o cliente que ia pagar, e talvez ia pagar todas as outras contas, ele atrasou. Como você fica? O que você fala? Como você se comporta? Então assim, a minha e a sua vida está pautada no que Deus diz, ou no maior cliente que você tem? Está pautada no que Deus diz, ou nas notas boas que seu filho tem, no desconto de boleto que você consegue entender? Que talvez nós estamos nos enganando, pensando que estamos cheios de fé, que estamos fortalecidos, e quando na verdade a gente está se apoiando em muletas, a gente está se apoiando em coisas, e não estou dizendo coisas ilícitas, mas coisas lícitas. Eu passei por esse confronto há uns anos atrás, eu já falei isso para vocês. Eu sou formado em Direito, nunca advoguei, mas a gente na época, quando eu me formei, a ideia era talvez ir para o direito imobiliário ou até mesmo se tornar um agente federal. Eu estava mais propenso para o federal. E meu irmão falava: tudo que eu quero é ter um irmão federal. Vai lá, Lucas. Não sei, tinha um duplo sentido, né? Acho que ele queria ser folgado, não sei. Mas eu me lembro, querido, que, eu já falei isso para vocês, eu era um bom corretor, eu fazia bons negócios em Guarulhos. Então eu comecei muito cedo a trabalhar, com 13 anos de idade, com 15 já comprei, assim, começamos cedo, E é sempre muito responsável, foi tendo as coisas. E eu sei que quando eu venho para Arujá, eu venho com essa cabeça: poxa, eu conheci os corretores que me atenderam aqui na época, nenhum deles foi a contento. Eu me conhecendo, eu disse: eu vou para Arujá e vou estourar. Vou ganhar dinheiro. E aí a gente não tinha em Guarulhos comercializado casas com os valores dos condomínios. E a primeira coisa que um corretor faz quando ele vem para cá, ele sabe de um valor desse, ele vai colocar. Ele é bom em calcular 6%. Então eu sabia o valor de uma casa, eu disse: vezes 6%, estouramos. Estamos bem, amor. Agora, se você for conversar com a Camila, minha esposa, ela vai falar para você que quando ela começou a se relacionar comigo, ou até mesmo casou comigo, ela aprendeu a viver de fé de um jeito que ela não vivia. Porque ela era alguém que trabalhava e recebia todo mês o salário dela. Não estou dizendo que alguém que recebe seu salário não precisa viver por fé, não estou dizendo isso. Mas quando ela veio trabalhar comigo, que dependo da venda para ter a minha renda, você sabe que é diferente. Está comigo? Então ela entendia que eu precisava crer para vender, eu precisava crer para ter o cliente, para ter o imóvel. E aí vamos pôr um equilíbrio nisso, porque quando eu falo que precisava crer, não é você ficar balançando em casa dizendo: Senhor, eu vou confessar que eu preciso de um imóvel. Abrindo um parênteses, estava conversando com a Kai esses dias, querido. Existem ideias que Deus está dando a nós, filhos de Deus. Mas se você não for responsável e o melhor no que você faz, Ele te dá capacidade para ser, você talvez não vai viver o que Deus tem para a tua vida, e a culpa não vai ser dele. Amém? Então nós estamos orando para que Deus dê ideias para vocês. Mas com a ideia que Deus te der, seja o melhor, estude, seja responsável, seja disciplinado. Porque aquilo que Deus te dá como ideia, o objetivo é que tenha o sucesso. Mas se você não fizer a sua parte, talvez mesmo Deus te dando, não vai ser um sucesso. E a culpa não vai ser dele. Fechando parênteses. Mas nós estávamos, então, o conflito que eu tive no passado foi exatamente esse, porque eu aprendi a viver por fé. Então, como eu já disse, eu colocava uma plaquinha e eu dizia: Senhor, essa vai ser a placa que mais chama atenção, obrigado porque as pessoas vão ligar, obrigado porque as pessoas vão passarem na frente, se esse é o imóvel que elas estão precisando, elas vão ser atraídas mesmo. Então assim, eu vivia o fruto da minha confissão, eu vivia. E quando eu venho para cá,
cheio de expectativa, porque eu vou continuar trabalhando, Deus me pede para ser integral. Deus me pede para não trabalhar mais dessa forma e cuidar de vocês. E eu preciso dizer, vender imóvel é mais fácil. Mesmo aqueles com muito inventariante, mesmo aqueles com... Mas, queridos, então quando nós estamos nesse lugar, e eu lembro de eu virar para a Camila e falar agora, como que eu faço? Eu sabia crer para o cliente ligar para a placa. Eu sabia crer e confessar para o cliente chegar. Para onde eu vou agora? No que eu creio? No que eu me agarro? No que eu seguro? Você está entendendo? Porque, queridos, e aí eu digo porque eu tive que amadurecer a minha fé. Eu tive que esticar a minha fé. Porque agora não era estou tentando falar de um jeito para você entender mesmo. Já não tinha mais um objeto de crença. Está entendendo? Não estou dizendo que você está adorando o que você faz, mas assim, é muito mais fácil quando a gente de alguma forma apoia naquilo. Tá dando para entender, amor? Um caminho, né? É isso? Um caminho? Mas então eu comecei a ter umas conversas com o Senhor, e eu entendi que em muitas das vezes, a minha confiança não estava no Senhor, mas no cliente que poderia comprar aquele imóvel. Consegue entender? Então, eu percebi a necessidade de desenvolver, e Deus estava me levando para um nível maior. E eu creio que quando o Senhor coloca isso para que seja ministrado a nós, é porque é o desejo dEle. Deus não deseja, entenda, querido, ainda que Deus te deu a empresa, ainda que Deus tenha te dado os clientes, os contratos, Ele não quer que você se apoie nisso. A sua confiança é o Senhor. E se não vier pelo melhor cliente que você tem, se não vier pelo melhor contrato que você pode fechar, Deus sabe fazer. E eu percebo que talvez nós estamos compreendendo o caminho da fé, nós estamos entendendo o que é viver por fé, mas a gente cria um caminho nosso, e estamos no nosso caminho dizendo, é Deus que está fazendo. E aí quando aquilo não acontece, a gente diz, será que Deus mudou de ideia? Olha o que diz, a palavra retroceder, no grego, ela traz o sentido de voltar atrás, rebaixar, tímido em declarar o que crê. Olha que coisa interessante. Medo de falar, se esconder. Então o texto está dizendo, se retroceder, a minha alma não tem alegria nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Então, se a gente troca pelo significado no grego, a gente pode dizer, nós não somos dos que somos tímidos em declarar o que crê. Nós não somos do que temos medo de falar. Nós não somos dos que se escondem. Pelo contrário, nós somos da fé. Na versão NVI, ele está dizendo, nós não somos do que retrocedem e são destruídos. Querido, preste atenção, porque o texto está de alguma forma nos mostrando que aquele que retrocede vai se destruir, ou está se destruindo. Quando nós pegamos o significado real da palavra, está dizendo que aquele que parou de declarar o que crê, está retrocedendo, e quem retrocede, se destrói. Está aqui? Você consegue entender a importância, querido? A palavra diz em Provérbios, que morte e vida... Repete comigo, morte e vida. A Bíblia diz, morte e vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Eu não sei em que momento a gente está achando que as nossas palavras não têm poder. Eu não sei em que momento foi que a gente entendeu que existem coisas que a gente pode falar crendo que vão... E todo o resto de incredulidade, todas as outras crecas que a gente fala não são consideradas. Eu uma vez fui repreender uma pessoa que tinha falado uma incredulidade, a pessoa virou para mim e disse, não, mas Deus sabe. Deus sabe que isso que eu falei não é a verdade do meu coração.
Eu não sei o que está acontecendo, a gente não está talvez encarando com a seriedade necessária aquilo que Deus está dizendo que é real, que é verdadeiro, que é importante. Está aqui. Então o texto continua. A Bíblia diz que quando eu e você somos tímidos em declarar o que cremos, quando nós nos escondemos ou temos medo de falar, nós estamos retrocedendo. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A Bíblia diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. 2 Coríntios 5:7 diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A Bíblia está o tempo todo falando que o estilo de vida que agrada ao Senhor, e de verdade, querido, agradar ao Senhor vai te agradar. A impressão que dá às vezes é que se eu agrado ao Senhor, Ele fica agradado, e eu? Então tá, eu agrado ao Senhor, e eu? Como que eu fico? Vou só agradar Ele? E fica parecendo que você está fazendo um favor para Deus. Queridos, Deus não precisa ser agradado por mim e por você, para ser Deus, para ser poderoso, para ser cheio de sabedoria, não! Mas entenda, à medida que eu agrado ao Senhor, eu sou agradado nele. Mas pastor, por quê? É uma troca? Quando eu dou ao Senhor, Ele dá a mim? Querido, preste atenção, quando você muda a tua mentalidade a ponto de agradar ao Senhor com aquilo que você tem falado, com aquilo que você tem vivido, nele, pautado nele, você vai se tornando qualificado a experimentar a boa vontade do Senhor. É o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12. Quando você muda a tua mente, quando você muda a tua maneira de pensar, e como eu mudo a minha maneira de pensar? Preste atenção, tudo aquilo que de alguma forma, eu achei engraçado. Hoje pela manhã, nós acordamos as crianças, e uma das crianças estava, diferente dos outros dias, acordou com um sorriso no rosto. E quando eu falo isso é porque essa criança em específico é um pouco mais mal-humorada pela manhã. Como são muitos, eu posso não identificar, né? Mas estava com um sorriso e eu disse, olha, e a mamãe já estava lá trocando eles. E aí disse, ó papai, ó quem acordou com um sorriso aí. Aí disse, é porque eu sonhei. E o sonho, foi até engraçado, porque eu disse, você ficou feliz por isso? E estava muito feliz, porque assim, e quando você vai ver o sonho, tem tudo a ver com o que está vivendo, com o que está assistindo, porque está fazendo parte daquilo. Está comigo? Você consegue entender que aquilo que você tem almejado, falado, é exatamente com o que você tem gastado mais tempo? Eu me lembro, eu tenho um amigo e ele trabalhava numa empresa e, meu Deus do céu, toda vez que a gente se encontrava, ele só falava da empresa. E falava de todos os BOs da empresa. Eu não falava quase nada. E eu ficava, é mesmo? E aí quando eu falava é mesmo, lascou, que vinha mais e mais e mais. Eu descobri que o é mesmo era o combustível para falar mais. Mas por quê? Porque ele estava muito animado com a empresa, ele estava revolucionando coisas lá, e querido, eu não quero, tá? Se você falou para mim da empresa, pelo amor de Deus, o que eu estou dando de exemplo nem é daqui, tá? Então, o pastor conversa com muita gente, vai parecer que está falando das ovelhas, mas não é aqui não. Mas o que eu quero dizer a você é que aquilo que você investe mais tempo é exatamente aquilo que vai ter dentro de você. Eu queria fazer moicano há um tempo atrás, e eu fiz, você lembra? Pastor, você já teve moicano? Eu já tive. E eu já queria há um tempo, eu fiz, mas eu comecei a assistir depois Vikings. Aí você sabia que assistir Vikings me deixou mais corajoso com o meu moicano?
ainda que ninguém mais em Arujá usasse. Eu estou abrindo o coração só para vocês entenderem. Você precisa entender, tudo aquilo que você investe o seu tempo, vai se tornar quem você é, ou a fase que você está vivendo. A Bíblia está dizendo que se você for tímido em falar do que crê, você está retrocedendo, e você vai ser destruído. A Bíblia não está brincando quando ela diz isso. Ela não diz, não, fica tranquilo, algumas coisas que você falar não vão ser consideradas. A Bíblia está falando que tudo o que você fala, de alguma forma vai ter poder sobre o que você está vivendo. Mas pastor, por que você está falando da série? Por que você está falando da criança? Porque é exatamente isso, o que você vai empregando os seus olhos. Eu vi há um tempo atrás, existe uma série americana, que é de 2 irmãos que estão presos e precisam fugir, eles querem fugir. E essa série foi proibida em muitos países lá fora, porque começou a ser um incentivo para quem assistia quando estava preso. Eu não sei se você se lembra, mas há algum tempo atrás, uma novela passou e era uma mulher mais velha que se envolvia com um rapaz mais novo. Aquilo até então não era tão comum. Mas depois dessa novela, o índice de relacionamentos de mulheres mais velhas com meninos, homens mais novos, aumentou absurdamente. Nós fomos, há uns anos atrás, eu, minha sogra e mais 3 pessoas, fomos fazer trabalho missionário lá no Maranhão. E quando nós fomos, não tinha energia elétrica. Nós levamos, um outro missionário levou um gerador, nós levamos um projetor. Então nós fomos para o povoado, convidamos todos, porque nós íamos passar um filme. Lembra disso, Elaine? Nós íamos passar um filme. E então nós passamos o filme, era novidade, não tinha energia. Então eles assistiram o telão. E no final nós pregamos Jesus, oramos por cura, foi extraordinário. Nós voltamos naquela cidade 2 anos depois. E a família que nos recebeu disse, tudo aqui é diferente. E nós ficamos surpresos, mas disse por quê? Porque a energia chegou e consequentemente a televisão. Depois que começaram a assistir os programas de TV, o índice de adultério aumentou, o índice de prostituição aumentou, o índice de união, de bebida, de droga. Pastor, como assim? E a gente pôde ver daquela família que nos recebia naquele lugar, que porque a informação errada chegou, mudou o comportamento de toda aquela comunidade. Pastor, eu acho que você está se perdendo um pouco no raciocínio. Não. Eu só quero que você entenda, onde você está empregando a sua atenção, está fazendo parte de quem você está se tornando. A Bíblia está falando que se você não declara, ou se você não entender que a fé é a maneira de agradar ao Senhor, e você só vai se encher de fé à medida que você estiver cheio da palavra, tudo aquilo que você se encher contrário à palavra, de alguma forma está te enchendo, te contaminando, te municiando. Então quando você fala incredulidade, não é porque você foi pesquisar incredulidade, de alguma forma a incredulidade veio porque você deixou que aquilo que você está vendo chegue. Querido, sempre foi assim. A Bíblia diz que 10, 12 espias foram ver a terra. Falamos disso agora no aniversário. Para pensar. Era um representante de cada uma das tribos de Israel. Você acha que quando aqueles 12 saem para espiar, não existia uma expectativa por parte de todos aqueles que estavam ali? Para pensar. Existia uma expectativa, afinal de contas, eles estavam indo ver a terra que Deus havia prometido. Então manda os espias, estamos muito perto, daqui a pouco a gente já acessa. Mas quando eles voltam de lá, 2 voltam dizendo, a terra é nossa. Os outros 10 começam a declarar, contrário ao que deveriam crer. Eles se viram como gafanhotos. E a Bíblia diz que então, todos aqueles não puderam adentrar, porque de fato eles foram desacreditando do que Deus havia dado como promessa. Você está aqui? Você precisa entender quão importante é isso. A Bíblia diz que Jesus vai orar pela família da filha de Jairo, e quando ele entra naquele ambiente para orar, ele tira todo mundo que está lá.
Por que Jesus tirou todo mundo do ambiente? Ele já não tinha. Ou você acha que aquilo que Jesus fez sempre foi rodeado de pessoas que estavam crendo muito? A Bíblia diz que quando ele vai orar pela filha de Jairo, ele tira todos os que estavam lá, fica só o pai e a mãe. Ele quis deixar naquele ambiente só pessoas que iam crer, que estavam confessando exatamente o que ele estava ali para fazer. Você precisa tirar da tua vida coisas que estão contaminando a tua fé. Você precisa tirar da tua vida coisas, pessoas que estão contaminando a tua fé. Jesus está convicto do que ele veio fazer na terra. E então ele compartilha com os seus discípulos. Um de seus discípulos, não concordando com aquilo que foi dito, diz: Senhor, se depender de mim, o Senhor não vai não. Jesus, queridos, preste atenção. Você não acha que de repente Jesus poderia ter virado para Pedro e falar: ô Pedro, cara, deixa eu te... Aqui, caiu aqui, ó. Deixa eu te falar um negócio aqui. Isso que você falou aí, cara, foi incredulidade. Isso que você falou aí agora não foi legal não. É que se eu não fosse alguém tão firme, isso aí podia ter me abalado. E aí talvez a gente pensar dessa forma faz a gente parecer que a gente é mais legal do que Jesus. Eu sou mais gente boa do que Jesus. Jesus foi grosso, foi ríspido, e eu, pastor Lucas, no meu exemplo, fui mais legal do que Jesus. Você está errado. E talvez porque nós pensamos assim, somos tão cordiais com aquilo que está ferindo a nossa fé, Ele está sentando à mesa conosco. Jesus foi rápido e sério em tirar, de uma vez por todas, aquilo que poderia contaminar. Porque Pedro poderia ter dito: Senhor, se depender de mim, não vem. E se Jesus não corta aquilo, outros discípulos poderiam ter dito: é verdade, eu estou com você, Pedro, a gente está junto, Jesus, você não vai. Jesus diz: não, eu não posso permanecer, eu não posso permitir que tenha esse tipo de incredulidade, esse tipo de fala em nosso meio. Então, Pedro, arreda-te, arreda-te. Você tá falando das coisas do maligno. Mas a gente está achando que é tranquilo. Não é tranquilo, pastor. A vizinha falou aqui que minha filha vai ser um trabalhão. O irmão da igreja falou que essa fase de adolescência não presta para nada. Se necessário, diz: irmão, sobre meu filho não vai ser assim. Quem é que determina as coisas sobre a tua família? Qual é a verdade absoluta sobre a tua empresa, sobre a tua família, sobre a tua vida? Não é o que a palavra diz? Me lembrei de um amigo, falei com ele essa semana, inclusive. Foi bem engraçado. Tinha uma ligação dele no meu telefone. E aí eu vi, meu celular já está há um tempo no silencioso. E aí eu vi depois essa ligação dele e eu retornei. E quando eu retornei, ele disse: não, não fui eu que te liguei, foi minha filha que ligou, porque o meu genro tem o mesmo nome que o seu. Aí eu já aproveitei e disse: não, você não entendeu. Você acha que foi por engano, mas você, sendo empresário, me ligou porque a gente está precisando de empresários generosos para a reforma da nossa igreja. Ele disse: é mesmo, vocês estão de mudança? Eu falei: pode vir aqui conhecer, você vai com a sua empresa nos ajudar. Amém? Está tudo. Mas ele, um tempo andando no centro de Guarulhos, veio um homem com uma Bíblia no braço e cheio daqueles trejeitos de crente fervoroso, e disse: posso orar pela senhora? Era a esposa dele. Ele estava do lado, então aquele homem começou: Senhor, eu estou vendo ela com câncer, e o câncer vai judiar dela. Ele disse que bateu na mão do rapaz, disse: ei, pode parar de orar por ela, amor, vamos embora. Eu disse: por que você fez isso? Porque ele disse que não é o que a Bíblia diz a respeito de mim e da minha mulher. E eu não vou deixar que a informação dele crie um ninho, um castelo na cabeça dela, ou na minha. Queridos, eu não sou tão bom de futebol, mas às vezes eu dava uma jogada. E eu lembro que eu machuquei meu tornozelo. E então eu fui mostrar imóvel para uma pessoa e eu fui assim. E eu mostrei o imóvel. E quando eu cheguei lá, a pessoa olhou e disse: o que aconteceu? Eu disse: não, eu machuquei um pouquinho o tornozelo. A pessoa fez:
Perdemos um amigo faz pouco tempo. Eu disse, foi? Foi. O problema é no tornozelo. Aí você acha mesmo que eu pego essa informação, eu dou uma risadinha e vou embora? Ou você acha que o diabo vem o tempo todo dizendo, essa dor está aumentando, você percebeu? Você percebeu como você está? É por isso que eu falo, querido. Você lembra que a gente já falou há um tempo atrás? Você não pode impedir que um pássaro sobrevoe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Existem ninhos de incredulidade que você permitiu. Existem ninhos de dúvida, de medo, coisas que você talvez tratou como e quando viu, o diabo veio, por quê? Olha, a dor aumentou, olha aí como está, você não está percebendo? Aí a gente, talvez por estar nesse lugar, a gente se torna tímido em falar, a gente tem medo de falar, a gente se cala, lembra que eu falei? Então nós somos tímidos em declarar o que crê. Não, mas está doendo, eu não vou declarar que sou curado. Querido, declarar em fé não é mentir. Já me perguntaram, pastor, mas se eu estou sentindo dor e eu falo que eu não estou com dor, eu estou mentindo, eu digo, tá. Eu disse, então eu não entendi o que é fé. Eu falei, pois é, acho que não. A fé não nega o que está acontecendo. Então quando você está com dor, você está com dor. Mas a verdade sobre o teu corpo é que você é sarado. Então você declara que você é sarado em Cristo Jesus. Porque não foi o que ele disse em Isaías? Querido, do que vale? Mês após mês, nós estamos aqui, na ceia do Senhor. Para quê? Por quê? Para que trazer à memória o que pode me dar esperança? Para que trazer à memória o que Jesus fez? Se essa mesa não está trazendo para mim a ousadia do que eu posso declarar em fé, se ela não está trazendo para mim a segurança de que essa é a verdade sobre a tua vida, por que você está ceando? A ceia deve ter para mim e para você esse reanimar, esse fortalecer, trazendo a memória mesmo. Eu não posso permitir doença no meu corpo, eu não posso permitir doença na minha vida, eu não posso permitir que o diabo faça. Agora, pastor, por que eu não posso permitir? Porque Jesus fez a parte dele. Jesus não vai morrer na cruz de novo para tirar a dor, ele morreu já. Agora, quando que eu acesso o que ele fez? Quando eu creio. Lembra que é pela fé que eu agrado ao Senhor? Deus se agrada quando ele olha para nós como filhos e nos vê andando naquilo que ele já comprou. Eu não sei se você é assim, mas eu ganhei esses tempos, eu fiz aniversário em janeiro, ganhei muita coisa, glória a Deus pela vida de vocês, estou usando diretão, mas eu ganhei uma caixinha de som, e esses dias eu estou usando ela, mas eu vi a alegria de quem me deu a caixinha de som, porque disse assim, nossa, que legal, você está usando o que eu te dei. Você é assim? Não é legal quando você sabe que o que te der, ou o que você deu, a pessoa gostou a ponto de estar usando? Pois é, e somos nós. Você imagina Jesus tendo passado por tudo o que passou. Ele deu para você saúde divina, mas ele olha para você e diz, você é tudo esculhambado. E da sua boca não sai você acreditando no que ele fez. Sai você só dizendo, mas daqui é só para pior. Daqui agora é ladeira abaixo. Conversava com um pai esses tempos atrás e ele disse, porque meu filho não tem jeito. Se você quer dar palavra, diz que teu filho não tem jeito, quem é que vai crer que ele tem jeito? Você está aqui? Então, queridos, preste atenção, porque eu creio que Deus está querendo mesmo, ainda que você saiba todos os versículos, está aqui essa manhã, porque Deus quer ministrar para mim e para você, Ele está nos chacoalhando. Não se trata simplesmente de declarar acerca daquilo que você quer ver, porque talvez você entendeu, eu creio, pastor, e eu falo sobre a minha empresa, eu falo do que eu creio sobre a minha família, mas aprenda a falar sobre o que a palavra diz, sobre o que você crê sobre você mesmo. Não, pastor, é que eu sou tímido. Pois é, a Bíblia diz que Ele não deu espírito de timidez. Então você não é tímido, ou você era tímido até conhecer a palavra. Comece a declarar agora, eu sou ousada, porque a Bíblia diz que você deve ser ousada. Não, pastor, é que eu não sou ousado. Pois é, lembra que é declarar em fé?
Você está entendendo alguma coisa? Queridos, nós vamos ver pela palavra que Jesus falou. Ele falou com o vento. Você lembra quando ele está e tem tempestade, ele fala com o vento? Ele fala com a figueira. O centurião encontra com Jesus, diz: Jesus, o meu servo está doente, está enfermo. E Jesus diz: eu vou lá. O centurião diz: não precisa ir. Não precisa ir não. Uma palavra. Basta uma palavra. Se o Senhor disser uma palavra, o meu servo será curado. Aí a mesma palavra diz que se ele disser uma palavra, será curado. Aí a Bíblia diz que se você crê com o teu coração e confessa com a tua boca, você é salvo em Cristo Jesus. Lembra que foi assim? Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, a Bíblia diz que você precisa fazê-lo. Só existem dois tipos de pessoas: os mortos e os vivos. Os mortos são aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Jesus. Então o espírito está apagado, o espírito está distante de Deus. Mas quando você entrega a sua vida a Jesus, a Bíblia diz que o seu espírito é recriado. O seu espírito se une ao Espírito de Deus e ambos agora são um só. E você é vivo, vivificado. Então a Bíblia diz que por causa da sua oração, queridos, você não teve que se chicotear. Quando você veio aqui para aceitar Jesus, você não pegou um chicote e disse: então vamos lá, 30 chicotadas e você é salvo. Não teve. Mas a Bíblia diz que você entregou a sua vida a Jesus, e agora o seu espírito testifica com o espírito dele que você é filho. Ninguém ganhou um certificado, ninguém ganhou uma carteirinha, mas você sabe que vai para o céu. Não é assim? Como que você sabe então que a sua oração sem sacrifícios te trouxe salvação? Sem sacrifício seu, Jesus teve, te deu a salvação. Mas tudo que você fala depois disso não tem problema. Consegue entender? Então a Bíblia está, querido, nos dizendo que existe uma maneira de nós vivermos, e é confessando aquilo que cremos. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 4, verso número 13, diz: crie, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos. Você pode repetir assim comigo: eu creio e por isso eu falo. E esse princípio é verdadeiro, porque se você crê no que o diabo diz e fala do que o diabo diz, é no que você está crendo. Entendeu? Aleluia. Queridos, não foi à toa que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Abraão agora era chamado pai de multidões. Ele nem tinha filho ainda. Mas as pessoas já estavam chamando em fé, falando em fé o que ele seria. A Bíblia diz que eu e você hoje somos filhos de Abraão na fé. Você consegue entender? Lá atrás declaravam algo que é totalmente verdade, porque Deus tinha dito que era verdade sobre ele. Eu gosto muito do texto de Tiago, eu vou ler ele. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, e em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma, ou alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os teus caminhos. Sabe o que a Bíblia está falando? Se você crê e fala o que crê na segunda, mas na terça desfalou, falou na quarta, mas na quinta desfalou, falou na sexta, mas no sábado desfalou,
a Bíblia está dizendo: não pense que tal homem vai receber do Senhor alguma coisa. A Bíblia está falando que é preciso existir uma constância. Se você for na casa da minha mãe, você vai ver, a geladeira dela tem folhas. Eles estão dando curso para os casais. Na geladeira dela tem folhas de confissão. A cozinha é um lugar que talvez você passe tempo. Faça isso. Pastor, eu tenho dificuldade. Eu cresci numa casa onde todo mundo é negativo, onde todo mundo fala mal, onde todo mundo reclama. Eu sei. Em você o ciclo é quebrado. Em você, por conta de Cristo Jesus, a coisa é quebrada. Mas então faça isso. Espalhe pela tua casa coisas que todos possam confessar. Queridos, eu tenho plena convicção que precisávamos falar sobre isso. O pessoal da comunicação ainda perguntou: pastor, que tema que a gente põe? Eu falei: eu não sei o tema, porque eu penso que a gente precisa mesmo ser chacoalhado pelo Senhor para entender. Você precisa mudar a sua maneira de falar. Você precisa mudar o teu palavreado. Você precisa mudar aquilo que você tem confessado. Marcos 11, 23 diz: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhe sucederá. Foi Jesus quem disse isso. Ele diz: eu estou assegurando a vocês, se alguém disser. Sabia que ele está falando sobre abrir a boca e falar o que precisa. Se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar do que se disse em seu coração, assim lhe será feito. E ele continua: porque tudo que você pedir em oração, eu peço em oração como? Crendo no que está se falando. Agora, querido, papagaio sabe falar. Se você pegar um papagaio e ensinar ele a dizer: eu sou filho de Deus, ele vai falar. Eu sou curado, eu sou sarado, ele vai falar. A grande questão é que ele fala sem entendimento nenhum. Ele vai repetir o que ensinaram ele a falar. E não é isso que nós estamos falando aqui. Não é sobre você repetir palavras que outros estão dizendo. É você estar tão cheio da palavra, que aquilo que você fala é exatamente o que a palavra diz. Porque a Bíblia diz que a boca vai falar do que o coração está cheio. É por isso que não tem como você falar: não, isso que eu estou dizendo não tem nada a ver. Tem, está dentro. Ninguém fala o que não tem nada a ver. Ainda que possa ter sido bem do empolgadinho, bem do sem noção, de alguma forma ele está cheio daquilo. Você está aqui? Você consegue entender o cuidado de Deus para com a sua vida? Existem coisas que Deus deseja manifestar na sua vida, querido. E Ele só está esperando que você alinhe a tua fala. Ele só está esperando que você alinhe o teu posicionamento. Então para de reclamar dos teus funcionários. Para de maldizer a tua empresa. Pare de maldizer. Para. Comece em fé a declarar a empresa que Deus te deu. Ah, porque só quebra. Ah, porque só dá manutenção. Ah, porque alguém que não tem um Senhor pode fazer exatamente como você está fazendo. Mas você cheio de Deus pode falar: Senhor, obrigado, porque a minha empresa funciona perfeitamente. Obrigado porque eu não tenho, os meus funcionários são guardados pelo Senhor. Essa empresa é protegida pelo Senhor. Por que não confessar o que a Bíblia diz? Você já vai falar mesmo, fala certo. Como que pode? A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. É um presente que Ele dá. Como que Deus te dá um presente que você agora está reclamando?
Deus te dá um presente que você disse, aqui não presta não. Veio com defeito esse filho aqui. Pastor, que absurdo. Você consegue entender que talvez na sua casa, no seu convívio, põe no carro, talvez o trânsito é uma coisa que te tira do sério, o trânsito é um lugar que te faz ficar carnal demais, então bota no teu carro um monte de confissão. A Bíblia diz que você tem o fruto do Espírito dentro de você. Comece a estar consciente disso, comece a declarar, eu sou paciente, eu sou longânimo, eu sou amável, eu sou cordial. Esposa, você pode declarar sobre o seu marido também. O marido declara sobre a esposa também. Amém. Amém, querido. Eu creio de verdade que Deus deseja nos levar para um lugar mais fundo nele, mais profundo nele. Mas a gente é tendencioso aí, talvez, se enchendo ainda das coisas desse mundo. O sistema de alguma forma vai nos amoldando. É tanta correria, é tanta coisa que eu estou fazendo, pastor, eu não tenho tempo de nada. Eu fico pensando às vezes, será que o diabo para alguns filhos de Deus, ele pode até se ausentar. Ele diz, ele está correndo tanto que ele não está fazendo nada do que, eu não preciso nem ir lá. Aí fala para os demônios, pode deixar. É que ele ali se enrola sozinho. Amém. Se eu posso te dar, querido, um conselho, se encha da palavra, conheça o que a palavra diz acerca daquilo que para você é um problema. Então, pastor, eu sou muito ansioso. Você reconhece que você é ansioso? Tá, então a primeira coisa que você vai fazer é parar de dizer que você é ansioso. Eu conversava com uma pessoa e disse, que a minha diabetes. Aí ela se ligou que fez besteira. Estava na minha frente, dizia a minha diabetes. Aí ela foi falar outra coisa. Eu digo, não, se é tua, ninguém mexe. Não, assim, se a diabetes é tua, deixa ela aí, ninguém vai mexer. Agora, se você entende que ela é ilegal no teu corpo, a gente crê para ela ir embora. Mas se é tua, fica com ela. Imagina, quem que vai querer? O próprio diabo não quer. Fala, esse aí é dela, não mexe não. Você entende? Porque a gente é acostumado a ir reproduzindo. É a minha enxaqueca, é o meu problema. Enquanto ele for teu, ele é teu. O dia que você entender que a verdade sobre você é o que Deus disse, ele não é tão teu mais. E é exatamente isso que precisa acontecer. Agora lembra o que eu falei? Se encha da palavra, conheça. Então, se você reconhece, eu tenho muito problema com ansiedade, vai para a palavra e entende o que a Bíblia diz sobre ansiedade. O que a Bíblia diz? A internet te ajuda. Versículos sobre ansiedade, vai lá. Então a Bíblia diz que você não deve viver ansioso. Basta cada dia o seu mal. A Bíblia diz que você pode confiar no Senhor. A Bíblia diz que você pode. Então ela diz, observe os pássaros. Então assim, ela te dá mecanismos para você não viver uma vida ansiosa. E aí você pega os versículos, então coloca as confissões. A Bíblia diz que Ele cuida de mim. Então acorda pela manhã. Você colou no carro, lembra? Se entrar no carro talvez ansioso, você olhou lá a sua confissão e disse, o Senhor cuida de mim, eu não estou sozinho. Eu não preciso me preocupar porque o Senhor é quem me guia, o Senhor é quem... Você está aqui? Está entendendo alguma coisa? Para de viver como alguém que não tem o Senhor do lado. Para de viver como alguém que nem conhece o Senhor. Amém? Você pode ficar de pé? Você pode fazer uma oração. Eu não vou querer que você agora confesse coisas, mas eu quero que você faça uma oração e peça talvez perdão ao Senhor por algumas falas que você sabe que falou e que desagradaram ao Senhor. Você sabe que teve alguma coisa que você falou que disse, Senhor, eu sei que o Senhor não estava envolvido com isso não, foi incredulidade minha.
Fui eu pensando na minha força, fui eu pensando na dificuldade, fui eu olhando para o que estava diante de mim. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra, ela encontra lugar no nosso coração e ela não nos deixa estagnados, ela não nos deixa nesse lugar de conformismo, mas a Tua palavra nos impulsiona a ir além, nos impulsiona a viver o sobrenatural e conquistar, manifestar nessa terra a Tua vontade, Pai. Essa mesa representa o Teu sacrifício naquela cruz, essa mesa representa a Sua ressurreição, o sangue que foi derramado, o corpo que foi pregado, a dívida que foi paga em nosso lugar. Nós não podemos menosprezar o que o Senhor viveu, nós não podemos minimizar ou desprezar o sacrifício que foi real, que foi poderoso, mas que possamos andar à altura, que possamos andar à altura de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Te damos graças, Pai, te damos graças. Obrigado. Nós vigiaremos a nossa maneira de falar. Nos perdoe pelas incredulidades proferidas. Nos perdoe por aquilo que de alguma forma desagradou ao Senhor, porque não foi dito em fé, não foi dito em ousadia de tudo que poderíamos viver no Senhor. Obrigado, porque eu estou diante de um povo que não retrocede. Eu estou diante de um povo que não é tímido em falar o que crê. Eu estou diante de um povo que não tem medo de declarar as verdades da Tua palavra. É interessante pensar que essa foi uma declaração do apóstolo Paulo dizendo: nós não somos os que retrocedem. Que você possa dizer isso na sua casa, que você possa dizer isso na sua empresa, que você possa dizer isso no espelho: eu não sou dos que retrocedem, eu não retrocedo, eu avanço, eu sou cheio de fé e eu viverei cada uma das promessas de Deus para a minha vida. Obrigado, Pai, obrigado. Feche os teus olhos. Se você entrou aqui essa noite e você nunca entregou a sua vida, essa manhã, se você entrou aqui essa manhã e você nunca entregou a sua vida a Jesus, como eu disse lá atrás, você só se torna um filho de Deus quando você confessa Jesus. Pastor, então eu posso confessar aqui no meu lugar? Você pode, mas a Bíblia diz que aquele que o confessa diante dos homens, ele também o confessa diante de Deus. Você está nesse lugar e eu quero fazer esse convite a você. Se você entrou aqui, você é alguém que simpatiza com o Evangelho, você é alguém que gosta dos cultos, você é alguém que entra aqui e sente paz, mas você ainda não fez uma oração entregando a sua vida a Jesus. Esse convite é para você. Você precisa ser perdoado, e o único que pode fazê-lo é Jesus Cristo. Não aceitar o perdão que Ele pode dar a você, te fará padecer, te fará perecer. E o que eu ofereço a você essa manhã é o perdão de Jesus Cristo. É o perdão em Jesus Cristo. Se você entrou aqui essa manhã e nunca fez essa oração e deseja fazer, levanta a sua mão direita. Eu quero orar com você. Existe alguém que entrou nesse lugar e nunca fez essa oração? Levanta a sua mão direita, eu quero orar com você. Talvez você já tenha feito essa oração, mas por algum motivo, e não importa saber qual, você se afastou, você se desviou, e
você deseja essa manhã devolver o controle da tua vida a Jesus. Existe alguém? Levanta a sua mão, eu quero orar com você. Todos salvos, todos alinhados, não perca essa oportunidade. A Bíblia diz que o céu faz festa quando um pecador se arrepende, e ela também diz que o Pai faz festa quando o Filho volta. Deus está te oportunizando essa manhã. Amém? Se você precisa de oração para cura, eu creio que ao participar da ceia, uma vez que você não atendeu a nenhum dos outros 2 apelos, você vai receber no seu corpo a manifestação da cura de Deus. Amém? Aleluia, aleluia. Nós temos um